começou da jeito... Nossa, Era só Débora. pra mostrar pro Rafa quem é o Bill. Quem é o Bill? Ai, Quem gente, é o Bill? agora Quem calma é que a Márcia tia do Sensitiva Bill? tá falando. A Márcia Sensitiva. Foca, bem, Rafael, Débora? tudo e você? Tudo ótimo. Que saudade de você, minha amiga. Tudo bem, Bill? Tudo bem, Agora eu vou te chamar mulher de do Bill. Tudo ótimo. Ai, que bom te ver. 2 dias seguidos, ressaca de Rafael. Sério, é overdose, é diferente. É. Uma overdose do bem. Fale por você. Deu uma engasgadola. Mas tudo bem, sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael Salia, aqui do meu lado minha parceira Débora Débora Sampaio. Sampaio. Eu também pode quebrar o dedinho Nossa, pegou no ossinho aqui, ó. pra ficar esperto. Vamos ter seriedade no negócio. Eu Também Podcast, pra quem não Bill. conhece, é um podcast que fala sobre saúde mental. Toda semana vem um convidado diferente, traz o seu relato pessoal, bate um papo conosco, mostra que não existe vida perfeita, e sim vida real. Exatamente. Hoje temos uma convidada de excelentíssimo nível. Quem está conosco, Débora? É a Grazi. Grazi não, do quê? não é a Grazi, aquela lá. É É a a Grazi Grazi Duran. Duran. Que também não é aquele lá, que tem um Duran famoso, né, Não. também. É outra Grazi. Mas é a Grazi Duran. Não é o Duran. Tudo bem, Grazi? Eu tô bem, e Tá, vocês? você tá, Tudo ela tá se ótimo. acostumando ainda com Não, você. eu tô Débora. super É. à vontade aqui. Tá Já de ficou à boa? vontade? Tô super à vontade. Eu adorei a vibe de vocês. Ai, que bom, é a porque mesma o... vibe que a minha. É. Gummy Vibe. Né? Ai, Adorei nossa, a que Gummy Vibe. Você sacou? Nós nem trocadilho! combinamos. Arrasou! Falando em vibe, de Gummy Vibes, fala, Rafa, do nosso parceiro. Vamos agradecer nosso grande parceiro, que é Gummy Vibes. Você falou de vibe, não foi combinado. O que é Gummy Vibe, dona Débora? Gummy Vibes é uma gominha de mascar, como se fosse uma bala de goma bem gostosa. Tem 2 sabores, de menta e maracujá. Qual que é o seu preferido, Rafa? Maracujola. O meu é de menta, ainda bem, né? Que aí a Maracujá, gente... tá? É uma trocadilho. exatamente. Ó a cara dele aí. Isso, olha, o que o Gummy Vibes ele faz? Ele te ajuda a relaxar. Ele é um suplemento que vai melhorar a sua cognição, seu sono, o seu humor, a sua concentração, enfim. E é muito importante a gente deixar claro, né, Rafa, que Sim. ele é um complemento do seu tratamento. Sim. Ele vai te ajudar, ele não substitui o seu tratamento, a sua ida ao seu médico, a sua psicóloga, enfim. Mas ele pode te ajudar e muito no seu dia a dia. Devido aos seus componentes naturais que tem na fórmula, Exato. o Gummy Vibes. E Débora, quem nos ouve, quem nos assiste, Quem nos ouve, quem nos assiste, tem o nosso cupom de desconto, que é EUTBM Podcast. Você tem 10% de desconto, mais frete grátis quando for comprar o Gummy Vibes. tá ansioso, tá nervoso, tá estressado, Gummy Vibes Gummy pra Vibes. você. Beleza? Valeu, Gummy Vibes. Grazi, conte uma coisa. Teu Instagram, eu tava acompanhando ele. Seu Instagram tá escrito Graziele, fala, adotada aos 16, não é? É, tava, eu alterei. Você alterou Alterei. recentemente? É, ontem de ontem. Ah, eu tava Algum acompanhando. propósito dessa mudança? Alguma coisa mudou? Não, só um teste, assim, pra fazer, né? Porque as redes sociais, né, a gente tem que viver do O teste, né? Pra tempo ver todo. o que funciona, o que não funciona, Muda né? muito rápido, né? Uhum, a gente tem que acompanhar, né? Só- Aí, Sim, desculpa te cortar, mas só pra gente ter uma linha de raciocínio aqui. Era Graziele adotada. aos 16, isso. Pensei que você ia me corrigir, ia falar, não é Graziele, é Graziella. Mas é Graziele. É isso que eu ia falar, porque ele falou Graziele e parou. Não. Deu uma. Mas é Graziele adotada aos 16. Graziele. Graziele adotada aos 16. Você começou a gerar conteúdo a partir dessa frase, né? Pelo que eu entendi ali. E eu bati um papo contigo também. Conta pra gente como é que você. Não como você começou, mas o que dá pra entender é o quê? Você foi adotada aos 16 anos, certo? Uhum. Primeira adoção? E, primeira, fui adotada aos 16. né? E nunca não teve nenhuma tentativa antes? Eu já conheci outras famílias com intenção de adoção, porém todas desistiram de mim. Entendi. Nenhuma me quis. E qual a sua idade? Você ficava num orfanato? Eu ficava num abrigo, né? Num abrigo. O termo certo é saica. Antigamente era abrigo. Ah. Não, antigamente era orfanato. Aí atualizou para abrigo, agora teve uma nova atualização, então se chama saica. E com Saica. quantos anos você foi pra lá? Com 7 anos de idade. Você ficou órfã? Isso. Meus pais me deixaram lá, né? Sim. Porque eles não tinham condições De financeiras te criar. de me criar. Minha mãe biológica, ela era alcoólatra e o meu pai,
Ele trabalhava de vender algodão doce. Sim. Nós vivíamos num terreno meio que abandonado, assim, sabe? Improvisado, É né? isso. Do 0 aos 7 anos, então, você conviveu com eles, com seu Do pai e com sua 0 mãe? aos 5 eu convivi com meu pai e minha mãe. Aí Tá. com 5 anos, o meu pai se divorciou da minha mãe. Ah. E aí eu fui morar com a minha madrinha, eu, meu pai e meus irmãos. Vocês são quantos irmãos? Eu, Ana, Maiara e Bruno e Enzo. Todos foram entregues para adoção? Eu, Ana e Maiara e Bruno fomos pro Saica. Grazi, eu pedi só pra você subir um pouquinho. O- Ou falar mais perto, filho. O do jeito que Enzo, ele foi dado. Assim que ele nasceu, Uhum. a minha mãe deu ele pra uma outra família. Aí ele não foi pro Saica, entendeu? Só foi eu, Ana, Maiara e Bruno. Porém, eu tenho mais irmãos da minha mãe com outros homens, mas eu nem Ah, quiser. Por parte de considero. mãe, tá? Isso. É SAICA que fala, Isso. S-A-I-C-A. O Isso. que quer dizer a sigla? Ai, meu Deus. Serviço? Deu branco agora. Dá um Google. Vê Serviço de aí, Rafa. acolhimento para Crianças e crianças adolescentes. abandonadas. Alguma coisa assim. Saica. Vamos dar uma esqueci, pesquisada aí, me Débora. perdoa. Não, imagina. Eu Tem também às vezes dá mandei branco. pergunta na lata, É assim. muita pergunta. Ô, Grazi, eu sou curioso pra caramba. E é Saica. bom, porque a galera quer saber detalhes também. E eu também. E a Débora Serviços de também. acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Crianças e Isso. adolescentes, SAICA. Vamos aprender, galera. Era orfanato, virou abrigo, agora é SAICA. Isso. E antes de você ir pro SAICA, Tu fica diga. balançando aqui, ó. É, Você filha. fica com a mão assim, Qual o ó. problema? Aí nosso microfone fica Minha assim, amiga. ó. Isso. Tá. Gummy Fala. Vibes, Rafa. Gummy Toma uma. Toma um agora Gummy pra você Vibes. Acabou ficar- meu Gummy Vibes. Antes de você ir pro SAICA, você tava com seus pais, 0 a 5 anos, dos 5 aos 7. Vocês moravam em São Paulo, onde que era? Em Mauá, São Mauá. Isso. Ah, Tá. sim. ABCD. Grande São Paulo, né? Isso, Perto do ABC. Isso mesmo. Tá, você tem memória afetiva dessa época? Lógico, eu lembro de Desafetiva, tudo, gente. né? Nossa, Memória afetiva, desafetiva. desafetiva, lembro muitas coisas. Lembro, sim, da convivência com os... Eu tenho memória, acho que até os meus 3 anos de idade, dos 3 em diante. A assim. partir dos 3, Isso. né? Uhum. Aí vocês moravam num terreno? Meio que abandonado, Meio que e a abandonado. gente não tinha o que comer, não tinha privada, não tinha chuveiro pra Não tomar tinha saneamento banho. básico, A né? gente tinha que pedir comida para os vizinhos. Caramba, vocês pequenininhos. tinha que- Isso. A minha mãe saía pra beber, só voltava de noite, e aí a gente pedia, ficava pedindo, sabe? Essas crianças que vocês veem Sim, aí. no farol. Isso, era eu quando Não era sei se é pequenininha. cedo pra fazer essa pergunta, mas o seu sentimento de... Não, cedo sei, cedo isso pela foi zoar, conversa. Qual o sentimento hoje que você tem por eles? Ah, Ok, não, tudo tá de bem. Não tenho... Eu não Tá tenho... de boa a pergunta. Ela falou, não sei se é cedo. Não, Já mandou cedo o pela final. intimidade do nosso Não, relacionamento entendi. aqui, né? Eu não tenho... Quando eu falo com relação aos meus pais biológicos, quando eu falo pai e mãe, não é consentimento. Porque pra mim, o meu pai e a minha mãe são... Não, claro, mas assim, existe um rancor, existe Não, É indiferente. perdoei, já foi, eu já ressignifiquei, um... entendi Sim, tudo que aconteceu. Isso é importantíssimo. Não culpo eles, jamais. Eles precisavam de ajuda também. É Claro. a visão que eu tenho você hoje, tem uma entendeu? visão sensacional. Eu acho que eles precisavam de ajuda e eles não tiveram, entendeu? Sim. Ô, Grazi, uma curiosidade. Quando você chega no SAICA da vida, SAICA, né? Isso. Por exemplo, você chegou, aí faz uma triagem, vai pros quartos das meninas, vai pro pátio, como que é? Então, no dia que eu cheguei, logo que eu cheguei, um menino me recebeu lá na porta, eu e os meus irmãos, né? Aí ele gritou, tia, chegou criança nova. Olha, que Legal. engraçado. Aí a tia veio, Eles abriu... são acolhedores, criança é acolhedora. Carentes também, né? Criança De acolhe carente. melhor do que Do o que adulto. pessoal, Sim. viu? Aí a tia veio, abriu, aí o gestor da época, né, porque trocou várias vezes de gestor enquanto eu morei lá, ele me apresentou, né, antes era o SAICA onde eu morava, porque hoje o mesmo SAICA é em outra casa, né, tinha 3 andares. Aí o primeiro andar é onde ficava a parte administrativa, o refeitório. O segundo andar era os dormitórios, né, das meninas, e o último, o dormitório dos meninos, né. Aí ele mostrou lá tudo pra mim, pros meus irmãos.
E foi isso. É óbvio que não dorme misturado menino e menina. Mas é o mesmo prédio, as mesmas brincadeiras, o mesmo recreio, tudo junto. É isso. Foi assim que eu fui recebida, respondendo sua pergunta. Tipo Chiquititas. Não, gente, não, pelo amor de Aquilo Deus. é muito romantizado, né? Não é Chiquititas, por favor. Chiquititas é tudo perfeita? Não, o Chiquititas até eu queria morar na Chiquititas lá. É o mundo perfeito. Nossa, né? eu queria. Tirando bruxa, fedida. O que é isso? Ai, não. Tá Graça. tudo bem, né? Vamos só nós duas hoje? Eu também não lembro da música. Ai, gente, mentira. Ela é de Eu outra assisti, geração. vocês são jovens. Eu assisti, mas eu não lembro da música. Bruxa, fedida. A Débora é de outra geração. É. Da gente, né? Nós Vocês somos devem estar jovens. falando das Chiquititas. Não, eu tô enchendo, é da remake, antiga, eu sou sei. Da raiz. Que a Millie, a Pata, não é? Não é? Você assistiu? É. Ela é lembro mais o nome. jovem que nós. Não lembro mas o nome. Você é jovem, não Sim. assistiu. Você deve ter Todo assistido mundo a que é jovem, segunda gente, pelo amor de temporada. Deus, param de se Nem envelhecer. tanto. 10 anos a mais que você eu Ai, tenho. nossa, daqui a pouco eu chego lá. Dá pra fazer muita Passa coisa. Se Deus quiser, vai chegar com saúde. Fala, continua mais, Graça. Então, eu entendi. Você chega, como que é a recepção e tal. Aí tem, por exemplo, escola, não sai pra estudar, você estuda lá dentro. Não, a gente estuda fora, tem É. escola. Ah, não é dentro? Não é dentro, todo mundo acha Nem que é tem dentro. estrutura, nem tem pra Não isso. é lá fora mesmo. É. Às vezes o que acontece? Alguém se voluntaria para dar reforço. Tipo, eu sou professora de matemática, quero ajudar. Aí eu entro no SAICA como voluntária e dou aula de reforço de matemática, entendeu? Sim. Mas a gente estuda fora, tem escola. Você é Você já- voluntária hoje? Hoje eu sou Depois de voluntária. passar por Sim. isso? Era uma das minhas missões Era. de vida. Você já gera curiosidade em adulto, imagina em criança, porque agora despertou mais curiosidade ainda em mim. Vocês tinham a turma de vocês do SAICA e iam para uma escola tradicional, Normal, estadual isso. É isso. e tal. E aí vocês chegavam lá em galera, Cadê qualquer, seu vem pai? perua, Cadê sua mãe? A gente ia em perua, né? todo mundo junto. Não todo mundo, porque assim, eu estudava numa escola, minha irmã estudava em outra, porque eu tava Era na onde tinha quinta, ela tava vaga, na é. terceira, por exemplo. E aí, onde eles conseguiam colocar a gente, entendeu? Então, assim, aí na minha escola ia eu e uma turminha, que estudava comigo naquela mesma escola. E a gente chegava e ia cada um pra sua sala, entendeu? Era isso, não, a gente não ficava, e aí, galera, vamos... Tá, mas tá, e as outras É. crianças não tinham curiosidade? Em saber como era quando dentro? a gente chegava, era o primeiro dia na escola, né? Daí a gente ia se apresentar, aí perguntavam: mas você foi abandonada? Cadê tua mãe e teu pai? Você conhece teu pai e tua mãe? Aí tem criança que faz bullying com a gente. criança não tem noção, né, da não, é palavra, por isso que eu do falo poder rindo. da Hoje em palavra. dia, ok, na época. Não, tem noção sim, criança é maldosa. Ah, não é dela. Ah, Criança de Rafael. 5 anos, pô. O Rafael vive numa bolha. Ele Não era uma bolha, criança tem maldade uma Rafa. criança de 5 anos. tem criança. Dependendo de como ela foi É, criada, é, das referências é. que ela teve, sim. Sim. Não sim. seja ingênuo, tá? Mas vamos lá, o que é uma pessoa maldosa? A maldade tá dentro, não tá? Não que ela vá copiar. Quando ela copia de alguém, não é dela. Pessoa maldosa é aquela pessoa que é maldosa, que você vê que ela tem maldade. Agora, se ela copia alguém, não é. Rafael, Diga. tem criança que faz o bagulho, que sabe que é errado, já foi corrigido e faz porque sabe que vai dar coisa errada. São formas de pensar diferentes. Pode ser. Ok. Tá? Próxima Essa vez pergunta. É que eu, sei lá, não consigo ver maldade. É que talvez maldade você de não uma tenha criança. vivenciado, Não tenho. porque a primeira coisa que a gente se remete quando pensa numa criança é a ingenuidade, a pureza, mas nem Ela sempre recebe assim. referências o tempo todo, Esse- influências. É uma Certo. esponjinha, né? Criança é uma Sim, esponjinha. é Esse verdade. lance do bullying aí, que você, na época, você ficava pé da vida. Nossa, eu ficava muito bad, gente. Meu Deus, eu ficava bad vibes. É, porque aí você ia chorar pra quem? Pra professor, pra diretora, sei lá. Não, assim, eu era o tipo de criança que chorava sozinha. As únicas vezes que eu arrumava briga era quando falavam das minhas irmãs, ou na época do meu pai, falava alguma coisa que meu pai me abandonou, que meu pai... Aí eu ia pra cima e eu Caraca. brigava, entendeu? Saia na Eu não mão? chorava, não. Tu era Aí da eu, treta? aí eu brigava. Eu Que? era Você da tá falando do treta meu também na pai? escola. Você pode falar qualquer coisa, mas não fala do meu pai. Aí eu apanhava também, né? Mas Bate Sim. a apanha. o importante era me defender. Show. É. Aí, tá, foram passando os anos, vai passando de série, subindo, né? De segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima série. Você sai de lá, você sai do SAICA para onde, por onde, como é que funciona?
sei Entra que no processo de adoção, né? Vocês ficam na fila de adoção. Então, é assim, o meu pai biológico, ele teve a minha guarda até os meus 11 anos de idade. Aí, como houve um episódio de tentativa de abuso... Dele? Eu relatei com a assistente social do abrigo, do SAICA. Ele te visitava lá, era Ele isso? visitava todo Vocês sábado. precisavam ficar lá pela condição financeira e, né, estrutura. Isso. E aí a guarda era visitada. Ele visitava a gente ia pra casa. Ah, entendi. Tipo, passar o final de semana, Isso, vai. e férias também, e feriado. Ah, entendi. Aí Aí houve... nesses... Isso, aí houve a tentativa, eu relatei com a assistente social. Nossa, que bom que você conseguiu Foi falar, né? difícil Porque pra mim, normalmente... porque na idade que eu tinha um apego emocional, Com entendeu? certeza. E eu sabia, tanto que quando eu fui contar chorando, porque eu sabia que a partir daquele momento eu não Ia ser ia mais diferente. voltar pra... E foi só com você ou aconteceu com seus irmãos também? Comigo houve a tentativa, com as minhas irmãs houve, tipo, de ficar tocando, de colocar no colo e ficar, sabe, assim, desse jeito. Quantos anos você tinha? Quando eu relatei, eu tinha 11, mas já acontecia... Já tinha acontecido antes. Isso. Meu Deus! Aí ele perdeu a minha guarda. Aí foi quando eu me abri pra adoção. Porque até então eu achava que meu pai ia conseguir a gente de volta, entendeu? Porque, como Ele eu ia disse, melhorar. eu não tinha essa consciência era racional e errado. emocional do que estava acontecendo. É. Eu e os meus irmãos, a gente queria voltar a morar com o Sim. meu pai, entendeu? Pra gente o que importava era a família. A gente não ligava, a gente tava passando fome, se não tinha uma cama, se não tinha uma cama pra dormir Sim. ou coisa assim, entendeu? Aí quando eu falei, acabou. Mas isso é muito comum, né? A grande maioria dos abusadores de criança é sempre alguém próximo. Alguém, o pai, sim. o Tio, o vizinho. tio, o amigo verdade. próximo. Grande, tem uma porcentagem muito grande, né? É, porque Aí- quem é de fora não vai... Isso. Se um A estranho criança chega, a vai achar criança estranho, corre. é. Aí foi quando eu fui apta pra ser adotada, entendeu? Meu pai perdeu a guarda e 11 anos isso. 11 Mas anos. perdeu Tá. só a sua guarda? Não, minha e dos meus irmãos. Ah, tá. Já a partir do teu isso, relato. isso. Ah, tá. Aí Porque perdeu né, não de- faz sentido. Todo mundo. E eu lembro que na próxima visita dele, ele foi lá sem... Tipo, ele contou, né, pra mim, chorando, né, e eu... Contou o quê? Que tinha perdido a que ele guarda. tinha perdido a guarda, ele contou. Ele e eu... não ficou com vergonha de ir lá? isso. Ele... Tem de Olha lá, nada. com o Não, ele rabinho não pra trás. sabia que eu tinha falado. A assistente social não falou pra ele ele. não que sabia era... o motivo da perda da guarda. Aí ele foi lá, foi falar pra mim, mas eu também não falei nada. Agi como se... Ele Porque foi também difícil tinha... pra mim contar, entendeu? Claro. Foi muito difícil na época. Você é a irmã mais velha? Aham. Ele tinha problema com álcool também, assim Não, como sua mãe? foi sóbrio. Todo sóbrio. Que É era... um desvio de caráter, talvez. Isso, é isso mesmo. Meu Deus, Pesado, né? super. E isso trouxe, claro que a gente fala aqui sobre saúde mental, Uhum. né? E eu acredito que a saúde mental, ela é em toda qualquer idade, principalmente quando você tem essa estrutura familiar totalmente desconstruída. Uhum. Isso te trouxe nesse momento, porque a adolescência já é uma fase que não é a coisa mais fácil do Conturbada, mundo. Uhum. Como que era o seu comportamento? Você, aos trancos e barrancos, acabou levando, conseguindo? Ou você tinha dificuldades de aprendizado, de convivência social, enfim, até chegar na fase adulta hoje, até o momento que você disse que não, já ressignifiquei, já passou. Então, conta essa trajetória até chegar nesse momento que para você hoje já neutralizou. Então, desculpa. Na época, eu era o tipo de adolescente que era na minha. Eu sempre fui muito positiva. Eu sempre acreditei no melhor da vida. Que Deus, ele existia, ele estava ali, ele estava olhando por mim e uma hora ele ia me abençoar, entendeu? Uma hora ele ia mudar tudo isso. Esse SAICA que vocês ficaram era um lar cristão? Um Vocês abrigo- tinham isso. referências, então? A gente tinha. A gente ia pra igreja e tudo Legal. mais. E eu lembro que uma vez eu aprendi que se eu orasse todos os dias pedindo a Deus, Deus ia me escutar. Então, isso que aconteceu, tudo isso que aconteceu até então, não fez com que eu ficasse... Ó, céus, ó terra, ó mar, poxa vida, eu não vou conseguir nada, eu Só no nunca vou ter uma vitimismo, né? família. Não, mas logicamente que eu, né, ia mal na escola, sim. Eu achava Reflete, né? isso, eu achava que eu nunca ia conseguir um namorado, eu achava que eu nunca ia casar
pelo episódio que aconteceu Claro. em específico. Eu achava que um homem nunca ia olhar pra mim com amor. Ah, não pelo abandono. Não pelo abandono, eu tô falando Pelo do episódio da o abuso tentativa, sexual, é. eu achava que um homem só ia olhar pra mim como É uma objeto. carga emocional muito grande. Né? Eu achava isso quando eu era mais nova. E aí eu prejudicava, assim, eu tenho TDAH, né? Eu tenho até hoje. Na época, Tamo junto, amiga! na época nossa, eu passava na escola por ir, gente, era isso. Passava o quê? Por ir. Ah, ir, tipo, presença. Sim. É, Não, eu já repeti, Diana. Você repetiu, né? Eu repeti Esse depois que eu segundo conheci ano do meus ensino pais, médio. né? Aí depois, né? Mais Mas pra é porque eu frente. fui pro colégio, eu era do do colégio estado, depois público do- até a 8ª série. Aí eu fui pro ensino médio, pro ensino privado. Aí, meu bem. Repetiu. Aí que a porca torce o rabo. Primeiro que eu era o caos em forma de gente, né? Que eu Imagina sentava a lá Débora, no fundão só e malandra. tumultuava. Eu adorava conversar, nossa. Conversar, meu amor. Se meu fosse só Deus. conversar, tava bom. Sabe a galera O que do você fazia? fundão bullying? Você queria que- zoar a galera. é Não, eu isso? zoava a galera. Eu era da treta. Eu era. Sai na mão, Débora. Casbina. Ah. Rafael! Qualquer dia eu quero você sentado ali, Débora. Vou perguntar umas palavras. Rafael! Eu fico imaginando às vezes a Débora na escola. Ai, né? Rafael! Mas outro dia você vem. Hoje sentar não ali, é eu quero- sobre mim. Quero saber da Grazi. Fala, aí você tinha. A gente dá uma quebrada, né? Pra não ficar muito pesado. Não, tudo bem, gente. Não, eu quero deixar bem claro que hoje eu falo numa boa, já. Não, só de você ressignifiquei estar. tudo. Só o Não fato me de você sinto abrir- mal por falar, gente, tá tudo ok. É. Não precisem se Não, preocupar. você colocou público isso na Sim. internet. É o seu slogan. É, eu imagino a quantidade de pessoas que se conectam com você. Muitos filhos Pela- adotivos. Exato, Nossa, isso é é. muito da hora. Eu recebo muita mensagem de É. filho adotivo. Que legal. Vamos entender assim. Antes de você ser adotado, você falou que dos 11 seu pai perdeu a guarda. Aí a partir dali você estava apta à adoção, é isso que fala? Assim que fala? Isso. Beleza. Aí dos 11 Porque a aos criança 16, tem que querer. Explica pra gente essa logística. Eu você tenho que querer também ser Eu tenho que querer É, conhecer ser uma outra adotada. família. Ou ser então adotada. você fica até. Ah, não quero. Não quero. Aí você fica até os 18 anos no Não abrigo. E aí, a partir dali, você tem que criar teu rumo. Não, aí tem Saica que oferece uma república. Ah. Você completa 18 anos, aí você vai pra essa república, você fica lá até uns 22, 25 anos, com o Saica te ajudando, entendeu? Até te arruma um emprego, te ajuda em todo esse Aham. sentido. Mas lá dentro dessa república é você por você mesmo, ele te ajuda assim. Aí, vamos lá, vou te ajudar a arrumar um emprego. Você arruma um emprego? Você que vai comprar suas Sim. coisas, você que vai comprar sua comida, você que vai fazer tua comida lá. Nessa república é assim, você é adulto, você se vira. Aí depois que você, né, encerra o tempo de poder ficar na república, você segue tua vida. Aí ou você volta pra tua com família. 18 anos. Não, isso depois que você sai da república. Você- Tá. e ficou confuso? Não, tá, Não. eu tô me sentindo um. Olha, é merda assim, aqui, quando porque você tem completa que 18 calar, Não, anos, fazer eles as te coisas. encaminham, Não, eu tô mas entendendo, não eu- te sustenta. fiz Isso, uma autorreflexão. você escolhe também. Autorreflexão. É assim, você completa 18 anos. O que você quer? Você quer ir pra República e tentar sua vida sozinho? Ou você quer se virar sozinho Sair. ou ir pra tua família? Aí Eles você te escolhe. assistem. Tem essa opção. Tem a opção, Tá. você escolhe. Tem gente que não quer ir pra República. Não, eu Sim. vou me virar aí na vida. Vai Tem pra gente que rua. volta, muita gente que vai pra rua. Tem gente que volta pra família biológica, vai morar com a família biológica, quando a família biológica aceita, né? Porque às vezes Sim. não aceita depois disso. O Carlinhos veio aqui, a Débora não tava ainda. Ele contou mais ou menos. Lembra o Carlinhos do Pânico, mendigo? Uhum. Ele era de abrigo também e tal. É. Ele foi com bem pequenininho, acho que foi pra Febem. Tinha uns rolos assim que antigamente rolava isso com os meninos, né? Uhum. E pegava e mandava pra Febem, as meninas mandavam pro orfanato Antes ou depois dele ser preso? antes. Não, Tinha ele isso não foi mesmo. Devendo pensão, não foi? Ah, sim, mas não foi. Foi só uma delegacia, uns rolos assim. Por quê? Não, porque só pode quando paga. Só pode sair quando paga. E era uma grana, acho. Acho que ele ficou um tempo preso. Bom, eu falei esses discos. Enfim, ele perdeu o apartamento, uma série de confusões lá. Então, e aí ele não tinha dinheiro. Mas, não, tô falando de antes lá, que ele Sim. falou que ele ia pra Febem, os meninos pra Febem, as Uhum. meninas não sei pra onde, e depois se encontraram num abrigo, só que já tava o irmão numa ponta, ele na outra. E aí, quando ele começou a trampar na Jovem Pan, ele tinha 14 anos, Sim. e aí eles dão uma oportunidade pra vocês também, que era do que não é de... Como é que fala?
De ir pra República. Que não é pra ir pra Eles República. dão uma oportunidade, você... Não, Te mas- encaminham, né? Eles só te ajudam a arrumar emprego se você for para a República. Se não, Entendeu? segue sua Se vida. não, assim, quando você completa 15 anos, eles te oferecem a oportunidade de fazer um curso técnico de que alguma bacana. coisa. E aí eles arrumam alguém para poder financiar, né? Custear Sim. esse curso para você. Mas a maioria não aceita. Você não foi quer. adotada com 16? 16 anos. E com 15 anos você fez esse curso técnico? Não, porque não me ofereceram, porque eu já estava com os meus pais. Antes dos meus pais me adotarem, eles me apadrinharam. Eu sei. Então, eu O que é não... Como funciona esse apadrinhamento? Existem 2 tipos de apadrinhamento, o financeiro e o afetivo. O financeiro é, por exemplo, eu quero ajudar uma criança de Saica, mas eu não quero que ela faça parte da minha vida e não quero fazer parte da vida dela. Eu só vou pagar a escola, pagar curso, comprar roupa. Tipo, você financia uma criança. Tudo que ela precisa. Ela precisa Você banca. ela precisa de utensílios Roupa. de higiene. Eu vou comprar pra ela. Ela quer fazer um curso de tal coisa. Sim. Eu vou pagar pra ela. Mas ela não vai vir na minha casa, ela não vai fazer parte Ela da não minha sabe nem- família. Você Não nem tem sabe relação quem é a afetiva. pessoa. Eu posso saber quem é a pessoa. A criança pode saber quem é a pessoa, como não pode. É a família que, entendeu? Que Decide. escolhe. Às vezes a família não quer essa proximidade. Às vezes vai ver uma vez ou outra só, mas é isso. Agora, o afetivo, ele tem os 2, né? Que foi o que aconteceu com os meus pais. Meus pais me conheceram, eu tinha 13. Aí, meus pais começaram a me acolher de final de semana, férias, feriado, na casa deles. Era um apadrinhamento afetivo. Certo. Aí, eles também me pagavam algumas coisas, entendeu? Que eu precisava lá dentro do Saica, né? Se faltava, preciso de Shampoo, sutiã. sabonete. Minha mãe comprava pra mim, entendeu? Então, aí, só que meus pais, eles se apaixonaram, né, gente? Não tem como, né? loucos Essa por ti, pessoa né? aqui. Aí, com 16 anos, eles decidiram me adotar. Então você tava já legal. com a família desde os 13, Isso, só que não tava morando na casa Isso, eu deles. dormia no Saica e passava... Convivia isso, com eles. E eles já tinham filhos? Essa é a Não. pergunta que eu ia fazer. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra eles. No primeiro dia que eles foram me buscar, não no dia que minha mãe me conheceu, no dia que eles foram me buscar, eu entrei no carro, aí tava meu pai lá, e meu pai uma cara de bravo, mas, gente, meu pai é um doce. Nossa, meu pai Só a cara dele de bravo. Só a cara, ele só engana. Aí eu cheguei, sentei, eu falei, vocês têm filhos? Aí eles, não, Você queria? eu queria, porque eles as minhas irmãs, as minhas 2 irmãs já tinham sido adotadas. Ah. E foi pra mim foi uma outra perda na E época. foram sim, juntas pô. ou foi uma de cada? Uma de cada vez, no mesmo ano. Ai, caramba. Aí, nossa, eu sofri demais, gente. Foi pra mim, eu acho que foi pior do que eu ter ido pro Saica, entendeu? Porque você perde Isso, o elas eram dele, pô. tudo que eu tinha. Aí eu me sentia super sozinha. Mesmo meu irmão ali, Sim, mas é porque meu irmão diferente. tinha as coisas dele. Mais novo? Menino é mais desligado. mais novo. O Bruno tem 26, 27 anos. Vocês Um têm pouquinho mais novo que contato você. ainda, É. você e Hoje as meninas? Sim. Mas na época que elas foram adotadas antes de você, não podia ficar voltando pra te ver assim, cada 15 dias? A família que adota não, Tem que querer ela trazer escolhe, ou não? não, ela não, elas não queria, proibiam. A gestora mentiu pra mim, nossa. Eu lembro que quando a Ana, primeiro foi a Ana, depois foi a Mayara, né? Aí a Ana saiu de férias em julho, E nunca mais voltou. aí acabou julho. Ué, Em cadê novembro minha irmã? já, cadê? cadê minha irmã? Ninguém pra me avisar, ninguém pra vir contar nada pra mim. Aí eu fui até a sala da gestora, falei, olha, cadê a Ana? Aí ela, Grazi, senta aí. Então, a tua irmã, ela foi adotada, ela não vai voltar mais, mas se você quiser visitar ela, se você quiser falar com ela, você pode, viu? Aí era uma briga, porque eu nunca fui revoltada, gente, sempre fui da paz e do Paz e amor, amor. vamos resolver na conversa, nunca bati nos meus irmãos, nunca, você pode me perguntar pra eles, viu? Sempre fui na conversa, mas eu virei uma revoltadinha. Foi aí que eu virei revoltadinha. Sim. Por causa da irmã. É. Porque eu não podia falar com a minha irmã. Eu ia lá na gestora e falava, eu quero ligar pra Ana. Ai, agora Aí ela não sempre dá. arrumava uma desculpa. Então, eu queria ver a Ana. Eu arrumava outra desculpa. Aí, às vezes, eu ia lá, batia na porta da sala dela. Sua mentirosa, que não sei o que lá. Caraca. Você mentiu pra mim. Você me enganou. E chorando, destruída, gente. Não era assim, raiva. Tava doendo, doeu Tristeza, muito. lógico. Doeu demais pra mim. Aí, no final do ano, foi a Mayara.
a mesma coisa. Porra, no mesmo ano. Não me avisou nem nada. Aí eu fui lá na sala dela, foi a mesma mentira, a mesma ladainha. E quanto tempo depois vocês voltaram a ter contato? Teve... Eu acho que foi depois que eu fui adotada. Você ainda ficou um tempo lá sem elas. Sem ver minhas irmãs. Depois que eu fui adotada, aí eu... Depois de um tempo, né, que a adoção saiu, morando com os meus pais, aí eu consegui... Mas gente, eu infernizava minha mãe no bom sentido pra ver minhas irmãs. Eu chorava sempre de saudade das minhas irmãs. Eu quero ver minhas irmãs. Aí minha mãe conseguiu, não sei aonde, o contato de uma das mães das duas. Stalkeou. Não sei como. Aí ela conseguiu um encontro, assim, da Olha, gente. que legal. Foi bacana. Aí nossa, eu só chorava. Tipo, ai meu Deus, minhas irmãs. Tipo, eu não queria sair de perto delas, eu não queria que elas fossem embora, eu queria ficar ali com elas eternamente. Nossa, Rafa, você vai chorar? Eu tô quase chorando. Não, gente, calma Você aí. viu Eu não choro, hein? Eu sou chorona. Eu vou tentar puxar pela orelha aqui pra Débora voltar pro prumo. Nesse período que você ficava lá no Saica, tinha assistência social. Mas não tinha psicólogo. É isso que eu ia perguntar. Não tinha? Não tinha. E quem Caraca. fazia a parte mental Ainda mais de que saúde mental? A gente mesmo. É a autogestão. Cara, e eu achei isso Você bizarro. sozinha, você lidava sozinha com seus Suas problemas. emoções. Mas isso é bizarro, porque assim, várias crianças vão ali porque são abandonadas, outras porque de fato não têm condições, outras porque são abusadas, né? Haja visto as histórias que a gente tá ouvindo aqui. É o mínimo, é um acompanhamento psicológico. Não teve, gente. É o mínimo. Foi por isso que eu decidi ser psicóloga. E hoje você é voluntária em psicologia? Isso, sou psicóloga Você faz voluntária no SAIC onde eu morei. Você decidiu... lá mesmo. Em Você qualquer decidiu idade? ser psicóloga por isso. Por isso, porque não tinha. Quando meus pais me conheceram, eles me colocaram na terapia. E aí, durante o processo terapêutico, eu fui vendo a evolução que eu estava tendo. Porque eu estava enxergando tudo o que aconteceu comigo de forma mais saudável. E eu estava me desenvolvendo, evoluindo como pessoa em todas as minhas dimensões de forma mais saudável. Tipo, eu comecei a acreditar mais na vida, eu comecei a evoluir melhor na escola, comecei a me adaptar melhor com os meus pais. E aí foi quando um momento me deu um insight, eu falei, se eu tivesse isso lá, eu teria sido adotada antes, eu teria sofrido menos. Sim. Eu vou ser psicóloga para um dia eu ajudar essas crianças. Até então você tinha mágoa do seu pai biológico, até você se ressignificar a sua vida. Mágoa, na verdade, antes eu tinha mágoa da minha mãe, eu culpava a minha mãe. Calma, vou explicar, ó. Eu culpava minha mãe biológica. Você é mãe? Não, ainda não. Talvez quando eu entendo um pouco, né? Não, eu só te fiz a pergunta, depois eu vou explicar por quê. Eu culpava a minha mãe por eu ter ido pro Saica. Eu achava que era culpa dela. Pra mim, ela que, na época, antes, tá? Não hoje, eu falava que ela que destruiu a nossa família por causa do alcoolismo, entendeu? Foi na igreja que Deus me ajudou. E não protegia vocês também, né? A entender isso. Eu fiz um curso na igreja que se chama Veredas Antigas. Eu fiz também. E aí foi lá que eu olhei pra minha mãe de forma diferente. Eu falei, poxa, na verdade ela precisava de ajuda. Você vai lá atrás, na raiz do negócio, entende ela precisava de ajuda. O álcool é uma doença. E ela precisava de ajuda, ela não teve. Sim. Foi isso. Então, ela é viva? Não, já faleceu. Mas eu descobri só em 2020 que ela faleceu, já tem 7 anos. Então desde que você foi pro Saica, você nunca mais? Eu nunca mais. A última vez que eu vi minha mãe, eu tinha uns 9 anos de idade. Ela foi lá no Saica visitar eu e minhas irmãs, mas só que ela foi bêbada. Puta. Aí eu lembro que eu tava meio de longe, assim, aí a tia abriu o portão, e aí... Mas deu pra eu ver que era minha mãe, né, e tal, escutar também, né. Aí ela, bêbada, alcoolizada, falando que queria ver a gente. Aí a educadora, né, a tia veio até mim, perguntou se eu queria. Eu falei que eu não queria que as minhas irmãs vissem aquela imagem. Aí eu falei, não, pode mandar ela embora, eu não quero vê-la. E ninguém viu, nem você nem seus irmãos. Não, ela eu viu. Vi, mas ela assim, ela não entrou e não teve esse... Não teve contato. Com a gente. E minhas irmãs nem sabem disso, vão saber agora. Vamos, mandei a mãe embora, eu mandei a mãe embora. Pra ver se elas vão assistir o podcast. E aí a última imagem é essa. Foi. E do seu pai? Meu pai, a última vez que eu vi, eu tinha 13 anos, eu ia fazer 14. Ele é vivo, eu ia fazer 14. Eu lembro que
como eu disse pra vocês, né, eu ainda tinha um apego emocional, né, porque eu não Sim. entendia. Então, eu pedia pra minha mãe adotiva, né, minha mãe ver o meu pai. Eu chorava de saudade do meu pai, do meu irmão, que ainda tava lá no Saica, né. E aí, porque eu praticamente, depois que eu conheci os meus pais, eu não vi o meu irmão no Saica, porque eu só ia pra dormir. Eu passava o dia na casa dos meus pais, entendeu? Então, eu estava morando no Saica, mas eu não vi o meu irmão. Sim. Então, eu tinha saudade, entendeu? Uhum. Aí, de tanto encher o saco dos meus pais, eles conseguiram um encontro lá, e meu pai biológico foi até o Saica, aí eu fui até o Saica, meus pais ficaram no carro, e aí o educador falou, ó, você tem 10 minutos. Cara, Nossa. Foi, assim. Eu lembro que na época isso doeu em mim. Lógico. Hoje, 10 ok. minutos. Mas na época, nossa, eu fiquei assim, eu até chorei e tal. Meu pai chorou também, e aí eu acho que eu só lembro dele falar assim pra mim que você é minha princesa, não esqueça de mim, eu sempre vou amar você, e deve ter falado mais coisas que eu não lembro direito. E é Você isso. chorou, desabou. Nossa, E né? hoje é opção não ver seu pai. Hoje eu não quero, porque hoje eu tive, né, eu gosto muito de usar isso, tá, esse termo, a conscientização racional do que aconteceu, Uhum. e aí eu não me sinto confortável. Eu tenho o número Lógico. dele do WhatsApp, eu até tentei conversar com ele no WhatsApp, né, eu consegui o número dele, mas me lembrar do que aconteceu me traz desconforto. Eu não sofro mais, não é isso. Mas não precisa Mas não mexer é- lá. Eu né? perdoei, mas eu não sou obrigada a ter essa memória Conviver, e lógico. não ter a pessoa na minha vida. Eu acho Sim. isso. Então, tanto que a última mensagem que ele me mandou foi sexta-feira passada reclamando, porque ele tava mandando mensagem e eu não tava respondendo. Aí eu falei pra ele, olha, é o seguinte, eu fui sincera, era pela primeira vez. Falei, olha, falar com você me lembra de coisas que eu não quero lembrar. Você nunca se desculpou, você nunca pediu perdão, né? E não tem como a gente agir como se nada tivesse acontecido. Ai, pai, eu te amo, coisa do tipo. A vida não é assim. A gente precisa ser responsabilizado pelo que a gente faz. Exato. Sim. Então é isso. Então, desculpa se eu não respondo você, porque me traz desconforto. Então, se você não quiser me mandar mensagem, porque ele falou, não vou te mandar mais mensagem, Fica porque à você não me vontade. responde, você não quer saber de mim, você foi adotada por uma nova família e agora você não quer saber de mim, falando assim, dessas Se coisas. vitimizando. Os seus irmãos mas não têm cola isso contato? comigo. Ah, Não, meus irmãos nem querem, ninguém. Ah. O Bruno tinha, né? Mas o Bruno é meio revoltado, né? Então. Todos são casados hoje? Não, irmãos? só eu. Ah, você é? casou faz quanto tempo? Eu casei em 2020. Ah, agora recente. É. 2 Se anos. meu marido ia perder, eu Casou na pandemia, porque não tinha outro jeito, né? Ia 2020 ter você casou na pandemia. casei na pandemia. Pra sair de casa. Não, vou poder ter gente, companhia. Eu amava, mas fugir de casa dos meus pais também, né? Depois que você foi adotada, seus pais tiveram filhos ou não? Não, Você sempre fui foi filha sozinha. única. Nossa. Eles eram mais velhos, eram jovens? Mais velhos, hoje meus pais têm 68 anos. Você pensou que era mais novo que é? Não, ela pensou que tinha. Às vezes Os pais eram mais velhos, mais novos que eu você. tinha 13, ele tinha É. uns 30 e alguma coisa. tipo, um pensei que- casal recém-casados, isso. assim, sei lá. Pensei que até tava em dúvida se eles eram mais Nossa, novos. eu falo que ele vive na bolha, ele é estranho, mas tá tudo bem, viu? Fala, seus pais Ele eram faz mais- terapia, eram já mais tem velhos. 17 anos. Seus pais eram mais velhos que você, então? Bem Ah. mais velho. Mas pra você adotar, você precisa ser 16 anos, no mínimo 16 anos mais velho tem que a essa criança. regra. Tem. Se for um bebê, então eu Você tenho tem- 16, tem que ter 16 anos. Eu posso Não, ser menor você de tem que idade. ter, você tem que ter num 18 Ah, no tá. caso, tá? Não pode. É bom você falar isso pra gente explicar mesmo, É. tá certo. Eu tinha outras coisas pra perguntar. E eu te quebrei. Você. fazendo piadinha. Meu TDAH não me deixa resgatar, mas vai. Eu tenho outra pergunta. Toma, Vai, pergunta. toma uma Gummy Vibes Gummy que vai te Vibes, ajudar, é. vai te ajudar na Tá fazendo cognição. Vai. Aqui Fa- você- gra- Eu tenho 200 mil perguntas. Nossa, pra- muitas perguntas. muita, Caraca, muita, velho. muita Eu ficaria pergunta. aqui forever. Gente, pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Não Pode. tem problema pra falar nada. Teu Instagram, a galera te procura pra pedir ajuda, pra falar que eu também passo por isso, qual Ou que é? só pra compartilhar. Tem de Vibe. tudo. Tem filhos adotivos que vêm pra desabafar, falar, nossa, eu também passei por coisa parecida, nossa, que bom encontrar alguém assim que consegue me entender, eu me senti realmente, também me senti dessa forma.
Nossa, você é inspiração, você é exemplo. Isso é o que eu mais adoro. Ai, é uma É, responsabilidade, não é, cara? É muita Você responsabilidade. venceu, olha a pessoa que você é hoje, conseguiu fazer uma faculdade e tal. Eu recebo esse tipo de mensagem. E também recebo mensagem pedindo ajuda. Mais ajuda eu recebo de pais adotivos, né? De como fazer com meu filho. Eu adotei um adolescente, porque o foco do meu Instagram é adoção tardia, né? Como eu fui adotada aos 16. Que é mais... Qual que você sabe os dados da quantidade de crianças? Não decorei, desculpa. Não, mas só uma estimativa, assim. Mais ou menos. É muito grande a quantidade de adolescentes que vão ficando, né? E que não tem. É o que mais tem. As pessoas acham que... Tem muita gente que reclama, fala assim, eu não vou adotar porque é muito burocrático. Aí você vai ver essa pessoa que fala isso, quer adotar um bebezinho branquinho do olho verde, igual ele, assim. Branquinho não, mas do olho ele, verde. amiga, ele é... E não tem a no única Saica. coisa que Não também. tem criança bebê assim. A única coisa o quê, Débora? Não tem bebê assim no Saica, gente. tem. Bebê que tem 2 ou 3, que a família ainda tem a guarda, a família só deixou ali por um tempinho, E pega vai de pegar volta? muitos pegam de volta. E aí, por exemplo, é que teu pai perdeu sua guarda, mas... Se Como que ele tá a quisesse. lei hoje? Se ele quisesse de volta você, Não ele tinha pode que dar? mais agora. Não, naquela época, quando vocês foram Meu adotar. pai, depois que perde a guarda, já era. Não, mas é porque ele perdeu a guarda. Mas se ele Isso. não tivesse perdido sua guarda... Ele podia continuar tentando. O que estava acontecendo antes dele perder minha guarda? Ele estava tentando arrumar emprego, ele tinha que se inserir no mercado de trabalho. Tem umas ele tinha que regras. provar que ele tinha condições Agora, em todos os aspectos. E ele queria por pegar que todos eu tô os te filhos de volta. perguntando? Sabe aquele caso da mídia bem famoso que é a família Ponce, lá, Pôncio, Uhum, que tem a Sara, sei. a irmã do Saulo, Uhum. que ela adotou o Josué e a mãe biológica pegou de volta. Depois de ter adotado o O Puta, menino né? conviveu com eles e aí a mãe biológica pegou de volta. Que eram os loirinhos que ficavam pedindo dinheiro. Não. Não, mas se pegou de volta é porque não adotou. Ah, Não adotou entendi. legalmente, entendeu? Não Porque assinou. pela lei, depois que assinar, não tem volta. Não tem, isso mesmo. Porque, depois que você inclusive- adota, você assina, passa pro teu nome, tudo. Nossa, mas não foi tem mó volta. fuzuê na mídia. Depois. Eu lembro, Depois, É que Inclusive, não adotou, o plano. viu? Ela tá concorrendo a alguma coisa. Ela é candidata de alguma coisa. Deputada, enfim. Uma das coisas que ela fala é sobre a questão da adoção. É uma das coisas que ela tá defendendo no plano dela de eleição aí. Que bom, né? Espero que seja genuíno. E aí ela verdadeiro. fala sobre adoção tardia, inclusive. Tem alguma, tipo, uma concorrente sua, né? No Instagram que fala da mesma. Tem concorrente Concorrente não, não. alguém Porque que faz o assim, mesmo é o que trabalho eu que você falo. no Instagram. Sim, de adoção, sim. Tardia. Tal. Sim, pais que adotaram crianças, né, do perfil de adoção Não, tardia. tem outra menina, vai, Filho igual você. adotivo igual eu, Você- não, você só é eu. Só eu, bom. se tiver algum, pode mandar mensagem, tá? Você é referência Vai fazer no uma Brasil. collab. Não tem. Fazer o collab. Não, que foi adotado com a idade que eu fui, que fala sobre esse tipo de conteúdo adoção tardia, não. Você fala todos os dias sobre isso? Tem dia que eu quero, né, dar uma Mas sumidinha, como né? que Sei, você velho. fala? Você faz o post no feed? Você faz um Reels zoando alguma Normalmente, coisa? o que eu faço? explicando? Eu faço Reels sobre alguns temas específicos, né? Por exemplo, o último Reels que eu fiz sobre 3 erros comuns que os pais pela via adotiva cometem. Aí eu entendi. não falo, eu faço Reels apontando lá e... E a né? Só a frase? dancinha. Aí no Store, porque no Store você tem que alimentar, você tem que dar uma continuidade, dias, entendeu? Se você fez um Reels, aproveita ó, essa dica. Você tem que dar essa continuidade. Não adianta postar o Reels ali, sumir. Eu tenho que alimentar, né? A galera, eu tenho vendo? que criar uma conexão com os meus Pô, seguidores, né? Eu tenho que discorrer sobre aquilo, eu Ainda tenho tá que trazer mandando uma aula mais de marketing digital mais pra gente. informação sobre aquilo. Aí eu abro uma caixinha de perguntas sobre aquele Reels que eu fiz. E aí No pronto. final, você Ah, fecha você com a caixinha vai de dando uma perguntas. Aí continuidade. eu falo, aí eu apareço nos stories respondendo a galera, falando, entendeu? Aí vem, às vezes, perguntas no direct, né, específico, assim, eu falo, eu mando áudio, respondo. Hoje eu não tô dando conta, desculpa, galera, tem muita gente no vácuo. Você já falou, né, que sempre alguém pede ajuda e tal.
tal, mas vem muita mensagem todo dia, independente do assunto. Muita mensagem todo dia, não, mas vem quando ela mensagem joga todo conteúdo, dia. é. Se jogar conteúdo, volta. Aí pede ajuda, mas antes eu ajudava de graça. Desculpa, galera. Antes eu ajudava de sim. graça, mas agora eu não dou conta, é assim, quer me ajuda, eu mando já lá, ó, vamos marcar uma consulta, né? Porque hoje faz parte do seu trabalho. Seu trabalho é isso. Isso. Que ano que você se formou? 2017. E o teu já tá um nicho tempo aí. dentro da psicologia é esse, adoção. independente do seu trabalho voluntário. Você tem a sua área é a psicologia e o Isso. teu nicho é a adoção. Isso, é adoção. Mas eu adoção eu não pais atendo ou- só a É, isso que eu adoção, pergunto. eu atendo Geral. mas Mas a o seu maioria é foco tudo é- adoção. E aí são os filhos adotados ou os pais? Qual que é eu o teu ofereço foco? 2 serviços, né? A psicoterapia para os filhos adotivos Aham. e a orientação para os pais que estão, padrinhos que estão aí em Nessa E meu marido nesse me trâmite. ligando porque eu falei que era 1 hora. que Teu marido era- tá Oi, se amor. ligando. Fala, atende. ele. Põe aí. Oi, amor. Desligou. Desligou Me na desligou. face, né? Ele quer subir? Pode falar Ele pra tá ele aí? subir. Aí ele tá pedindo endereço. Amor, desculpa. Débora, você viu? Não. A menina é psicóloga. A menina não, a mulher. Ela é psicóloga, manja muito de redes sociais. E você aí? E o quê? Não sabe nada da vida. Gente, Olha. que isso? Não fala com Não, ela desse jeito. amiga. Ela merece. Vamos fazer um checklist? Vamos ver quem vai ganhar no checklist. Nossa, checklist do quê? A Débora ela sempre lá. Da vida. Da Da vida. Vamos começar pelo Vamos. o nome no Serasa. Aí entra nós Tá o dois. teu. Aí entra- Aí eu ofereço orientação para os pais, padrinhos Legal. que estão aí adotando, né? A orientação tem como objetivo ajudar eles a entender e a lidar com o processo, comportamento né? dos filhos adotivos, entendeu? O lance, uma parada que foi muito falada, né? Bem comentada na mídia. Lembra que o Bruno Gagliasso e a Giovanna adotaram 2 crianças africanas? Uhum. Como que no Brasil repercutiu todo mundo? Pô, tanta criança no Brasil, tal, por que foi adotar de fora? Pra quer imitar a Angelina e tal. Você viu isso aí, Débora? Sim. O que você que já passou por isso, sendo brasileira, estando aqui, vendo tudo, como que você vê isso? Ah, gente, eu não sou contra. Também Eu não. acho que é importante adotar uma criança, tirar ela daquela isso. situação, não importa onde ela esteja. De Eles ajudaram. De qual as país ele crianças. tirou? É isso, entendeu? Isso, pra mim é isso que pronto. importa. Não E acho que eles fizeram errado. O problema é que as pessoas elas querem Quer falar, se meter independente na do vida que do outro. seja, entendeu? Não, eu Até entendo. na bondade que as pessoas fazem, eles querem botar- cagar regra. Não, eu tô dizendo como, vamos supor, A gente A minha entendeu, opinião- eu Rafa, entendi mas essa ela tá pergunta, a dando minha a sua... opinião é essa, mas É. Teve várias opiniões. Teve gente que teve essa opinião que É você falou, contra, nossa, tirar é. de lá, porque não tira daqui do Brasil? Teve gente que tem a mesma opinião que É. eu. Vários. Não, vou reformular minha pergunta. Se você fosse criança nessa época e estivesse dentro do Saica e visse essa notícia rodar, uma cabecinha da criança pensava, pô, não podia Quando ser será eu. que vai ser minha vez? Só isso. É isso. Não quer saber. Assim né? como Não, tem outras crianças é que só se quando que será. revoltariam pelo mesmo motivo. Quando que será a minha vez? Era isso. Quando saía um coleguinha do abrigo, nossa, quando que será a minha vez? E na mesma época saiu reportagem também de pais que estavam tentando adotar aqui no Brasil e a burocracia era muito grande. Opa. E aí começaram a falar, se a burocracia começar a ser grande, Eu vou trazer de vão fora. começar a trazer de fora. Então teve esses dois que eu lembro que foi bastante burburinho na época. Então, às vezes o que acontece? A equipe técnica, às vezes, faz um trabalho meio lento, né? E aí dificulta com que o processo aconteça de forma mais rápida. E a equipe técnica que eu falo não é a equipe técnica dentro do Saica, é a que está ali no tribunal. Sim. Eles que fazem um trabalho devagar. Eu tô falando isso porque eu acompanhei de perto, entendeu? Uhum. Então, o problema, na verdade, tá lá, não é no Saica, entendeu? Sim. Com relação à rapidez da adoção de uma criança ou adolescente. Infelizmente, no nosso país, a gente tem uma questão de processos bem... Bem burocrático. Quando é para beneficiar alguma coisa, né? Agora, outras coisas que às vezes fala, cara, não faz sentido. Para soltar bandido é rápido. Uhum. Isso, aí começa a Agora, entrar na para política do resolver negócio. coisas importantes. Mas enfim, é o que a gente tem e é isso. Acho que você tem que ser persistente. Quero e Se vou. espera e vai. Muita gente Infelizmente. desiste, infelizmente, mas. Grazi, estamos caminhando pros finalmente aqui. Ai, amazing. Mas
Você fala muito bem. Você deve ouvir elogios aí direto. Agora eu tô aqui Obrigada. face a face. Você fala muito bem de Ela verdade. curte Um elogio? Ah, quem não gosta? Eu mundo gosto, mas gosta. eu fico tímida. Ai, tô vendo. nossa, super. Não, Ai, você fala super bem. para, você não é- para. Posso, obrigado. Deu um chute no Bom, meu então, joelho. Grazi, como a gente tá falando? Não, você fala super bem, você domina aí, você Muito. fala, você manja muito do negócio, viveu, né? Na prática aí o negócio. Teoria e prática, formação agora, psicóloga, cuida, pra galera te achar. Eu, Grazi Duran, underline. @Grazi Duran, com N de navio no final. E D no final. Grazi Duran com D no final. Durandi. Isso. Ao pé da letra, Grazi Durandi, underline. Isso. Certo? E aí, a partir de lá, tem seus contatos, entra em contato contigo pra fazer terapia, pra trocar Tem uma um ideia. link lá na minha bio, lá tem todas as informações que a pessoa precisa saber. Excelente. Muito bem. Mas eu vou fazer acho uma que eu que, nunca- acho Vai. que vale a pena um próximo encontro, um assunto assim Pode me mais Eu vou chamar, específico, tentar gente. casar muito você legal. com o Carlinhos. Casar Ah, eu já sou casada, tá? Não. Assim, Não, eu tô brincando. ele não pode, que ele tá... Não, casar as ele datas. ele tá devendo. Não, e também não faz meu tipo, tá? No- Então, Ai, casar- nem o meu, Deus eterno. casar as datas Eu pra sei, tô gente zoando. trocar ideia, todos nós juntos, que os dois têm muita coisa em comum. E certeza que um vai puxar, você também era assim, pá. Mas Sim. quando eles vierem, você pode não apoiar o braço na mesa? Quando eles vierem, eu vou sentar aí, e aí você não reclama. Você viu que no começo eu queria sentar aí lá no Mas ele show. faz igual, sentando aqui. É que eu sou muito... Ó o microfone, Operativo. parece que tá com Alzheimer o microfone. Ah, é, vou falar o que parece o microfone, é que seu marido é muito gente boa. que ele cai. Olha, Enfim. eu ia falar Tá, que depois não você- só o microfone tem Alzheimer, outras coisas têm Alzheimer também, Do Ti. seu marido. Em Aí, ti. aí, Gente, paz e amor, gente. não dá pra 2 dias seguidos, já tô... Ai, é, nossa, muito. Nossa, ressaca. Ô, Grazi, quais são os planos futuros? Pro futuro? Ah, daqui a pouco a gente tem que construir uma família, né? Meu marido, né? Ter um baby, né? Que Ele legal. quer, né? Você pensa em ter vários filhos? Não, pelo amor de Deus. Ai, Dá não. trabalho, né? Não, só pode- um é. biológico e um adotivo, tá É. bom. Você Pronto. pode até querer, mas depois que você tiver o primeiro, aí a gente volta a conversar. Igual todo mundo fala, ai, quero ter 3, 4 filhos. Aí quando você tiver o primeiro, a gente volta a conversar e ver se você ver se vale a continua pena, muda de falando a ideia. mesma coisa. É. Da hora. Obrigado. Antes de da gente se despedir, eu que gostaria, eu e a Débora também, porque eu sei que ela sempre faz isso. O programa é sobre saúde mental, certo? Então, quem passa pelo processo de adoção, de não adoção, acredito que acaba acarretando aí alguns traumas, alguns problemas. Sim. E eu gostaria que você desse. Que você Desce. desse um recado aí pra essa galera. Deixa uma mensagem. Deixe uma mensagem. Dá Genérica, mas dentro disso. Ou pais, ou pros filhos. Ou pros ou pais, pra... ou pros filhos, sim. No geral, Geral, Geral. o que vier na tua cabeça. Se não quiser falar nada também, Ou Vai dentro no do que Instagram você dela e fala troca ideia todos os com dias, o que você sente que as pessoas mais... É algo que as pessoas mais buscam, ou algo que é uma dor em comum. pra diminuir a dor, sim. pôr na academia malhar. Ué, Eu tô brincando. criança de 11 anos se inscrevendo na academia. Compra iogurteira top Ó, term. Gummy Vibes, gente. Toma Gummy Vibes. Ai, Gummy Vibe, manda uma pra Grazi. Um gummy. Ai, gente, eu não sei o que falar. Normalmente eu falo mais específico. Ah, então assim, não né, fala. Manda deixa seu contato. Pra adoção, entendeu? Sim. Normalmente Tá. quando o meu contato Arroba Grazi Durante. arroba eu, Grazi Duran. Me Tá. manda mensagem se precisar, Duran Underline. Se precisar de ajuda, né? Se você tá em processo de adoção, ou se você tá apadrinhando uma criança, ou se você é filho adotivo e precisa se conectar com alguém e não se sentir sozinho, manda mensagem pra mim. Eu vou poder te ajudar. É isso aí. Grazi, obrigado. Grazi, Eu foi que agradeço, ótimo. amei estar aqui com vocês. Curtiu? A vibe de vocês é muito A legal. Gummy Vibe. né? Adorei, me senti acolhida desde a hora que eu cheguei. Sério? gente. Ah, que Obrigada. bom, É. isso é importante. Pode me chamar Não mais pela vezes. Débora, que Não, quiser. por todo mundo. Posso ter uma gaguejada. Tô- Só pra... Olha, gente. Amiga, eu quero isso. desestabilizar Você já ela aceitou hoje. Jesus? Mas já? ele não consegue, Faz não. tempo. Não, mas Você Jesus... precisa mas ter um Jesus que não encontro aceitou verdadeiro com ele. Jesus E vai ainda. começar a Jesus que pregar. não aceitou ele, amiga. Não, devolveu. Falou, Deus que me livre. Falou igual o Evandro. O Jesus falou, Deus, Deus que me livre. colega. É isso mesmo. Então, segunda-feira, Fechou. 21 horas, Eu Também Podcast. Também estamos no Instagram, que é EuTBM, que é o também abreviado. Ponto. EuTBM.podcast.
Curte, compartilha, segue o nosso canal. Inscrevam-se no canal. Exato. Segue o nosso canal, não, se inscreva no nosso canal. Olha lá. Tá certo? Valeu, galera. Fechou? Obrigado, Grazi. Obrigado, Débora. Adiós.